Irmãos, louvado seja Deus. Vamos ao texto de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva. E de forma muito especial nós estamos vendo agora o sermão profético ou o sermão escatológico de Jesus, onde ele nos diz como será o fim de todas as coisas. E o texto que nós iremos ver hoje é Marcos capítulo 13, dos versos 24 até o verso de número 37, e é sobre a vinda do Filho do Homem e sobre o dever de vigiar. Marcos capítulo 13, dos versos 24 ao verso 37, e o título da mensagem de hoje é: Qual é o Jesus que você espera? Qual é o Jesus que você espera? Marcos capítulo 13, dos versos 24 até o verso de número 37, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que esta geração não passará até todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem, ao deixar sua casa, ele dá autoridade a seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração e entendimento, para que nós consigamos, Deus, enxergar as verdades contidas na Sua palavra, nesse texto. Fale ao nosso coração, Pai. Nós possamos sair daqui edificados, Deus, pelo poder do Evangelho. E mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder Te servir. E essa oração que fazemos, não fazemos os nossos méritos, mas no de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aprendendo muito sobre o final de todas as coisas, com o sermão profético ou o sermão escatológico de Jesus. E domingo passado nós vimos sobre a grande tribulação, onde Jesus abrirá o primeiro selo apocalíptico, então surgirá a abominação assoladora, ou seja, o anticristo. Vimos Jesus dizer que quando esse momento chegar, fuja. De onde você estiver, apenas fuja. Não volte para buscar nada, pois aos que estiverem aqui, o anticristo irá caçar vocês. Primeiro ele aparecerá como um grande promotor da paz mundial. Nações e nações se unirão a ele, para logo em seguida ele se mostrar que veio. A Bíblia nos diz que muitos dos eleitos passarão por esse grande tormento e se converterão durante a grande tribulação. E por causa deles, Deus abreviou esse tempo. Pois se não fosse assim,
a desgraça se abateria sobre tudo e sobre todos, fazendo que não restasse absolutamente ninguém. Portanto, irmãos, mesmo em meio à tribulação aqui nessa terra, causada pelo anticristo, causada pela ira santa de Deus, vinda dos céus, Deus, em seu amor, estipulou início e fim para tudo isso, por causa dos seus filhos, que estarão em meio a essa tribulação. Muitos crentes, irmãos, irão morrer durante esse período, mas irão direto para a glória de Deus. Por isso sempre dizemos, irmão, não espere para se voltar a Cristo. Não espere amanhã, porque o amanhã não pertence a mim, a você, mas apenas ao Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida ainda com relação ao que nós estamos falando nesse sermão, meus irmãos, esse sermão, ele é um sermão um pouco complicado da gente, às vezes, compreender. Se você faltou em algum domingo anterior, vá no YouTube da igreja, lá está o sermão anterior, para você entender o que você vai ouvir hoje e assim sucessivamente. Amém? Caso aconteça de você não ter entendido alguma parte do que nós diremos aqui hoje. Portanto, peço aos irmãos, prestem bastante atenção, porque esses textos apologéticos, escatológicos, eles não são fáceis mesmo de compreender. Portanto, preste atenção, acompanhe a leitura, não feche a sua Bíblia, que nós vamos ver ponto a ponto dele. Amém? Bom, depois de tudo isso já acontecido, então chegará o grande dia da vinda do Senhor. Um sermão profético dito ao povo judeu, mas que terá implicações a todos nós, podendo ser, irmãos, a qualquer momento. E aqui eu abro um parênteses para dizer que hoje, segundo a Bíblia, não existe nenhum sinal da volta de Cristo, contrariando muitas pessoas que veem a volta de Cristo em absolutamente tudo. Mas isso, segundo as Escrituras, não procede ainda. Hoje nós veremos sobre os sinais reais da volta de Cristo, que nós não sabemos, irmãos, quando isso acontecerá. Sabemos apenas que acontecerá. E quando for a hora, aí sim haverá sinais, que nós iremos ver sobre eles no texto de hoje. Portanto, como eu disse, não feche a sua Bíblia e leia novamente comigo dos versos 24 até o verso de número 27. Naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá os eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus irmãos, o fato que marcará o final da grande tribulação será, na minha visão, na minha perspectiva, e isso é de modo particular meu, o arrebatamento da igreja. Existem algumas linhas de pensamento que afirmam que será antes da tribulação ou depois da tribulação. Jesus, ele não voltará nesse momento ainda, será a igreja que irá até ele. E esses 3 versos que nós acabamos de ler, refere-se ao final do período da grande tribulação. E lembro mais uma vez que Jesus aqui está falando para os seus discípulos, que eram o quê? Judeus. Com o restante do mundo, há outros textos que falam sobre isso. Para você e eu que não é judeu e quer saber como será o fim, se quiser anotar, anote aí, Daniel capítulo 11, Joel capítulo 1, Zacarias 14 e Apocalipse 16. Esses textos diz sobre o mundo de forma
geral. Então, no final da grande tribulação, depois que os eleitos que passarem por ela forem levados, irmãos, acontecerá eventos cósmicos que se opõem ao que a ciência moderna diz sobre o final do universo. Segundo a ciência, isso vai ser lento, um processo vagaroso e um processo muito tardio. Mas Jesus, ele está afirmando que não será assim. Num determinado dia e de uma vez, tanto o sol quanto lua e as estrelas não brilharão mais no firmamento. Lembram sobre o quem lê entenda que nós vimos anteriormente? Pois bem, ele está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está citando novamente os profetas. O que eles disseram sobre o fim dos tempos. Olha o que Isaías disse em Isaías 13, de 9 a 11. Não precisa abrir não, mantém aí. E já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão de brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua ao resplandecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba. Não fará dos cruéis. E o mesmo você encontra em Joel capítulo 2, em Isaías 24, enfim. Jesus está dizendo aqui, vocês, judeus, vocês, religiosos, vocês leram, mas vocês não entenderam. Está dizendo a mim e a você hoje, vocês, entendidos, vocês sabem, mas ignoram. Quando eu vier estabelecer meu reino, os astros se apagarão. Agora, por que Jesus disse que faria dessa maneira? Ele poderia fazer de várias formas, mas ele disse que seria assim. E por que será? Porque os profetas disseram que também ele faria dessa forma. Meus irmãos, é bem difícil entender isso. Mas existem algumas possibilidades racionais, e nós vamos ver aqui algumas. Na sua primeira vinda, Jesus veio de forma o quê? Humilde, e ele foi o quê? Humilhado. Mas quando chegar o dia da sua segunda vinda, ele virá com toda a sua glória e majestade. Irmãos, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas no céu serão capazes de competir com o esplendor da glória de Cristo. Os astros se apagarão perante aquele que é a luz do mundo. O universo todo irá se humilhar diante da grandeza do Senhor do universo. Amém? E hoje, para aquele que já foi salvo em Cristo, toda a glória, majestade, brilho de Cristo é perceptível num plano o quê? Não materializado. É a forma como nós enxergamos o Senhor. Mas nesse dia, irmãos, nesse dia será diferente. Toda a criação se curvará à luz eterna. Meus irmãos, esses versos mostram quem de fato é Jesus Cristo. Na sua magnitude, no seu poder. Jesus, ele não é o Papai Noel celestial. O gênio da lâmpada. Que só esfregar e falar os desejos que quer, ele vem fazer. Que muitos de nós ainda insistimos em correr atrás dessas bobagens. Meus irmãos, Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que ele é o Senhor de todo o universo. Os astros, eles não podem se curvar perante ele. Mas isso é óbvio. Então, como que eles reverenciarão o Senhor do universo? Eles deixarão de brilhar. Eles deixarão de emitir a sua luz diante da luz que fez todos eles serem criados.
Eu, de forma bem particular, gosto muito de astronomia. E eu sigo vários canais sérios, Estados Unidos e na Europa, sobre o tema. Muitas vezes, irmãos, eu subo na sacada de casa. E lá eu fico à noite observando os céus. E contemplando, irmãos, a criação da obra, a obra da criação do Senhor Jesus, aquele esplendor maravilhoso. Meus irmãos, é uma coisa inenarrável. É impressionante tudo o que o Senhor fez. E chegará o dia que tudo aquilo que nos é visível e também o que não conseguimos enxergar será reduzido, irmãos, a nada. Diante do tudo. Meus irmãos, Jesus ele é muito, mas muito maior do que eu e você pensamos, do que eu e você sequer imaginamos. Em nossos pensamentos, em nossas orações, nós imaginamos Jesus como Deus. Nós fazemos isso. Meus irmãos, mas o bem da verdade é que nós não temos sequer noção de quem é o nosso Deus. Nada, nem ninguém se iguala ao Senhor. Assim como Deus disse em Gênesis, que conhece todas as estrelas do firmamento e chama elas todas pelo nome, e elas o quê? Obedecem. Da mesma forma irão obedecer àquele que já existia antes mesmo delas serem criadas. Mas existe outro possível motivo para os profetas e Jesus dizer tudo isso sobre os astros no grande dia do Senhor. Na cultura dos povos, antes e durante a época dos profetas, e também na época de Cristo, os povos pagãos sempre tiveram a mentalidade de que as forças que regiam tudo aqui na terra eram os astros e as estrelas. Nós vimos isso recentemente na escola bíblica dominical. Você quer ter um bom futuro pela frente? Você tem que se alinhar a eles. E quer saber? Irmãos, hoje em dia ainda tem pessoas, inclusive crentes, que não deixam o jornal de lado, a revista de lado, não deixam de ouvir o programa de rádio, a TV, ou de acessar o site no seu celular, que afirma isso da mesma forma que os antigos afirmavam. Eles olham para os astros que se convergem em signos que ditam como será o seu dia, a sua semana, como será o seu futuro. E Deus diz que nós não temos capacidade de acrescentar um côvado na nossa vida. Côvado é a distância do cotovelo até o punho. Nós não temos capacidade de acrescentar sequer isso à nossa vida. Meus irmãos, existe uma grande diferença entre astronomia e astrologia. A astronomia estuda os astros, na tentativa de fazer descobertas científicas que possam de alguma forma contribuir com a minha e com a sua vida. Agora mesmo, tem sondas e robôs aí por todo canto aí em cima, para estudar planetas, estrelas, constelações, fotografar tudo, fazer análises de solo, temperatura, etc, etc, etc. Mantendo a esperança de que em algum lugar eles vão encontrar o quê? Vida. Eles investem bilhões e bilhões todos os anos. E tudo se mantém exatamente como Deus criou. Mas o fato, irmãos, é que tudo isso traz sim muitos benefícios aqui para a terra. Muita coisa que eu e você usamos em casa, por exemplo, tem origem nessas empreitadas. Sabe a garrafa PET que você bebe a sua água? A de refrigerante? Pois é. É por conta disso que nós temos a garrafa PET. Agora, a astrologia vende a ideia, desde os tempos remotos, que quem coordena, quem dá direcionamento, quem influencia nossas vidas, são os astros em seus movimentos.
Irmãos, de verdade, eu não sei se você corre atrás disso. Mas se você corre atrás disso, irmão, vai orar, por favor. Dobra seu joelho e vai falar com Deus. Misericórdia, né, irmão? Ao invés de ir atrás dessas bobagens, leia a palavra de Deus. Tem gente que de tanto crer nessas besteiras, fica achando motivo no decorrer do dia, para quê? Para condizer com o horóscopo que ele leu. Ele tomou um tropicão na rua. Eu li hoje cedo que ia acontecer um negócio. Irmãos, um tropicão na rua, todo mundo pode levar a qualquer momento. Por favor, irmãos, não. Mas enfim, isso tudo, irmãos, não é algo novo. Não é algo novo. Existe desde os tempos mais remotos, engabelando e afastando o homem de Deus há muito tempo, distanciando o homem do Senhor. Meus irmãos, não são os astros que regem a história. Conforme diz lá em Efésios 1, de 9 a 10, preste atenção. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto a que estão nos céus, como a que estão na terra. Ou seja, a vontade de Deus é que tudo se volte para Jesus, seja no céu, seja na terra. Tudo é dele, e por ele, e para ele. E isso inclui, irmão, a minha e a sua vida, e tudo que acontece nela. Então para com o horóscopo, para com esse negócio de signo, por favor. Como se isso fizesse alguma diferença na minha e na sua vida. Olha para Cristo, somente para o Senhor, amém? Toda a criação, tudo que há no universo, inclusive os astros, se farão menores diante da grandeza do nosso Senhor. Jesus é muito, mas muito maior do que astros e estrelas. É isso que entendemos quando lemos esses textos. Textos poéticos, mas ao mesmo tempo literais. O profeta Zacarias foi quem revelou como será isso de forma perceptível. Zacarias 14, de 6 a 9, presta atenção. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O reino universal do Senhor, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só Senhor, e o seu nome será único. Zacarias está dizendo que quando Jesus voltar, os astros vão o quê? Diminuir a sua intensidade de luz e energia. Que toda a terra será acometida por uma só temperatura. Não haverá frio, nem calor. Não haverá dia, nem noite. Será como se fosse uma penumbra. Sem luz, mas dando para enxergar. Sabe uma vela quando está no final para se apagar? Pois é assim. O dia que o Senhor voltar, toda a terra perceberá isso. Os dias se tornarão sombrios. E só restará um nome. Um único nome, digno de toda a honra e de toda a glória. O nome santo de Jesus. Amém, igreja? Só restará isso. Agora, por que será que Jesus revela isso tudo a mim e a você? Jesus revela isso tudo tendo uma única coisa em mente. Sabe qual é? Irmão, é causar temor. Aqui é temor mesmo. Temor de medo em mim e você. Mas por que será? Vamos lá, como é que você sabe, irmãos, que uma cobra é venenosa e pode te matar? Porque alguém te contou, concorda?
Caso contrário, nós saberíamos quando tentássemos meter a mão nela. Ou seja, o medo, irmãos, ele é um excelente professor. Ele ensina muitas coisas. Quando Jesus veio a primeira vez, veio como o quê? O Cordeiro. Mas ele está dizendo que quando chegar a sua segunda vinda, ele virá como um leão. Leão da tribo de Judá. E acabará com toda a maldade da terra. E o medo que Jesus quer causar com suas palavras é que vai definir, irmão, de qual lado eu e você estaremos. Qual lado eu e você iremos estar quando esse dia chegar? Digo de novo, eu não sei você, mas eu sei de que lado eu quero estar. E eu espero que você também, irmão. Amém? Eu espero que você tenha plena convicção disso. Sabe uma coisa que me entristece muito? É em saber, irmãos, que até os astros baixarão a sua bola perante Cristo. Mas muitas pessoas não. Mesmo percebendo tudo isso, a maldade do coração, irmãos, será ainda maior. E para esses, não haverá conversão. Não haverá salvação. Apenas choro e ranger de dentes. E Jesus continua. Leia comigo os versos 28 até o verso 31. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Meus irmãos, naquela época todo camponês sabia que o inverno estava no fim, observando as árvores, especialmente as figueiras. Ela era um dos símbolos da nação de Israel. Durante o inverno, a figueira secava toda e suas folhas, todos os seus ramos, mas quando o verão ia chegando, ia se aproximando, ela era a árvore que começava a brotar primeiro. Então eles sabiam que o período do frio estava no fim. E Jesus aqui está dizendo aos discípulos que da mesma forma como eles percebem os sinais que o verão está chegando, pela observação da figueira, eles deveriam também observar os sinais dos tempos, a fim de reconhecer que o dia do Senhor também estaria próximo. Conforme ele diz no verso 29. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Ou seja, assim como percebemos que a visita na nossa casa está diante da porta, ela não bateu, ela nem entrou, mas você sabe que ela está lá. Da mesma forma, diz para eles prestarem atenção nos sinais dos tempos. Quando verdes esses sinais, saibais, eu estou à porta. Meus irmãos, o coração do cristão, embora deva estar em paz e alegria pela salvação, também deve se manter, irmão, em apreensão, em alerta. Muitos sinais do que Jesus disse que aconteceria, nós vemos hoje. O quê? Guerras, rumores de guerras, fome, apostasia da igreja, todo tipo de pecado sendo acalentado, principalmente dentro da igreja, amor ao dinheiro, às riquezas, mais do que a Deus, os crentes se afastando a passos largos dos seus caminhos, deixando ser seduzidos pelos prazeres desse mundo. E tem gente que diz que são sinais do fim e que ainda ficarão pior. E a resposta para isso é sim e não. Sim e não. Sim, porque tudo isso foi dito por Jesus há mais de 2000 anos atrás.
E não, porque ele mesmo disse que ainda não será o fim. Sim, também quando dizem que irá piorar. Quando começar a grande tribulação, a coisa vai ficar feia. E não, porque ainda não é chegado a hora. Mas, pastor, quando então? Irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas, pastor, será que isso vai acontecer mesmo? Querido, aposte a sua alma nisso, se você quiser. Aliás, a sua alma vai estar na banca nesse momento. Não brinca com isso não, irmão. Por favor. Tem uma frase que diz assim: um cristão, ele tem que andar com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Alguém já ouviu essa frase? E o porquê disso? Irmão, todo cristão deve acompanhar o que acontece ao redor do mundo. Temos que estar atentos. E é justamente, olha que interessante, justamente o contrário do que foi vivido durante muito tempo na Idade Média. Ao invés dos cristãos estarem o quê? Atentos ao que acontece ao redor do mundo, o que eles fizeram? Eles se enclausuraram, irmãos, em mosteiros, buscando a Deus. Entenderam nada? Nada. É justamente o contrário que Jesus está dizendo aqui. Fiquem alertas e de prontidão, observem os sinais dos tempos, porque a qualquer momento eu posso estar às portas. Toda geração que se passa, ela passa com a apreensão de que será a geração que irá ver o dia do Senhor. É ou não é? E tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Você, crente, fique atento, antenado, em constante observação, pois como você saberá que o verão ele está próximo, se você não olha para a figueira? Olha para a figueira, irmão. Olha para a história. Olha para o que acontece ao redor do mundo. Olhe, examine, compare, pergunte, esteja alerta. Amém, igreja? Esteja alerta, não durma no ponto. Leia comigo os versos 30 e 31. Em verdade vos digo que esta geração não passará, até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Meus irmãos, esses versos aqui têm sido motivo de muita má interpretação ao longo da história. Toda vez que Jesus diz, em verdade vos digo, ele está chamando a atenção de todos para algo, irmãos, realmente importante. O que seria mais fácil compreender é que aquela geração, a geração dele, não passaria sem que visse os sinais dos tempos, para se preparar para o que haveria de acontecer. Mas como ele disse que veríamos muita coisa acontecendo no mundo, como a destruição do templo, guerras, rumores de guerra, fome, falsos profetas, apostasia da igreja, e etc, etc. O texto é claro em dizer que se refere a um período do princípio das dores. Ele mesmo disse isso ao apóstolo João em Apocalipse capítulo 6. Nós vimos isso nos sermões passados. Que a grande tribulação teria início com a abertura do quê? Do primeiro selo, seguido então pelo anticristo. Ou seja, nós estamos vivendo o período que é o princípio das dores. E a geração que Jesus se refere inclui a dele, passando pela nossa, até o dia, de fato, em que ele abrirá o primeiro selo. Portanto, irmãos, eu e você, nós somos parte da geração que Jesus menciona. E só depois iniciará o período da grande tribulação.
E em seguida, Jesus faz uma declaração, irmãos, que eu acho simplesmente sensacional. Lá no verso 31, ele diz assim, ó: céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Eu acho sensacional porque Jesus, quando faz esse sermão aqui para os discípulos, onde que ele estava? Vocês lembram? Ele estava no Jardim das Oliveiras. Ele quem? Um punhado de gente ali. Como que eles estavam? Perseguidos por todas as autoridades. Desacreditado pelo seu próprio povo. Irmãos, nem a família de Jesus acreditava nele. Ou seja, ou ele era um louco com mania de grandeza, ou ele de fato era quem ele dizia ser, Deus. E hoje, há mais de 2000 anos, suas palavras ecoam como vento, redimindo, salvando gerações inteiras. Ou seja, suas palavras continuam eternas e assim permanecerá. Amém, igreja? Assim permanecerá. Mas de fato, se eu e você estivéssemos lá e fôssemos um fariseu ou um escriba e ouvisse isso de Jesus, com certeza, irmão, eu e você ia cair na risada. Quê? Suas palavras o que serão eternas? Ah, rapaz, me poupe. Nem sua família acredita em você. Irmão, se eu e você fôssemos um doutor da lei naquela época, nós chamaríamos Jesus, no mínimo, de maluco. E no verso 32, Jesus novamente diz que não há data marcada em um calendário, mas há certeza que tudo isso há de acontecer. Leia comigo o verso 32. Contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem Ele, mas somente quem? O Pai. Irmãos, não comprem a ideia desses falsos mestres por aí. Falsos profetas que nós vamos levantar a cada esquina. Garantindo aí que o mundo vai acabar dia tal, na hora tal, de forma tal e por aí vai. Pois se nem Jesus, nem os anjos no céu, ele disse que saberia disso. Aí aparece um bonitão aí dizendo, não, Deus falou para ele, Deus revelou para mim. Ou seja, ele é superior aos anjos, ele é superior ao próprio Cristo. Ah, irmãos, por favor, né? Sabe o que eles querem? A glória para si. E de quebra, talvez, o quê? O seu dinheiro. Só isso é verdade. O resto, irmãos, o resto é conversa. Não caiam nessa. Não entre nesses caminhos. Paulo também adverte Timóteo a adverter a igreja a qual Timóteo servia. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Presta atenção. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. Mas desejando muito ouvir o quê? Coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, Timóteo, porém, sê equilibrado em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Irmãos, nós estamos vendo isso acontecer em todo lugar. E muitas pessoas, mas muitas pessoas, são arrastadas para longe de Deus. E achando que estão no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ele ouve aquilo que ele quer. Sabe por que há falsos profetas? Porque há falsos adoradores, irmãos. E Jesus vai continuar, agora caminhando
para o fim do seu sermão profético, dizendo que, para nós, os cristãos, nós devemos permanecer atentos. Leia comigo, dos versos 33 até o verso 37. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar a sua casa, ele dá autoridade aos servos, a cada um a sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que se chegar de repente, não vos achem dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Sabe quando o crente diz para o outro assim: vigia, irmão? Você já ouviu essa frase, não ouviu? É disso aqui que Cristo está falando, tá? Vigiar, vida de pecado, nós temos que, com certeza. Mas não é isso que Cristo está falando aqui, não. Cristo está falando para a gente olhar para os sinais dos tempos, que Ele está vindo. Meus irmãos, Jesus está nos dizendo que Deus, Ele não marcou data, nem horário na história, para que a grande tribulação, ela tenha o seu início. Para então, após isso, o Senhor voltar em glória e majestade. Mas Jesus nos diz que de fato isso vai acontecer. E eu e você podemos apostar tudo, porque isso vai acontecer. Desde o dia em que ele disse esse sermão até os dias de hoje, estamos observando os fatos preditos como o princípio das dores. Um a um acontecendo diante do meu e do seu olhar. Destruição do templo, falsos profetas a cada esquina, guerra, rumor de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremoto, fome. Nós estamos vendo, irmãos, cristãos sendo levados aos tribunais de governos que os perseguem. Nós estamos vendo o Espírito Santo de Deus dizer o que precisa ser dito no lugar deles, nessa hora, nesse momento. Pois quando se pergunta a alguém, e isso inclui eu e você, se você prefere crer em Jesus ou morrer, nós preferiremos a nossa vida. Mas se você responder, eu prefiro a morte do que negar o meu Deus, irmãos, não é você quem fala, não sou eu quem fala. É o próprio Senhor, através do seu Espírito. Eu e você, nós não temos essa capacidade. Pela nossa capacidade, nós tentaremos nos safar. Sabe quem fez isso? Pedro. 3 vezes. Irmãos, terão famílias, irmãos entregando irmão à morte, pais contra filhos, filhos contra pais. E tudo isso por conta do quê? Por conta do Evangelho. Estamos vendo tudo isso. Mas Jesus diz a mim e a você, ainda não será o fim. E quando começará isso, pastor? Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. O dia que nós seremos levados por Deus, nós não sabemos. O dia que o anticristo vai aparecer, nós não sabemos. Ah, mas o dia que o Senhor virá em glória, majestade, onde tudo se curvará em reverência ao seu poder, inclusive os astros deixando de brilhar, o sol, a lua, as estrelas, ofuscando tudo pela sua glória. Quando? Nós também não sabemos. Então, pastor, o que nós sabemos, pastor? Leia comigo o verso 13. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, igreja? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Todo aquele que crer em Jesus, durante o período do princípio das dores, conhecido como a era da igreja, a qual vivemos, irmãos,
ele está tendo a oportunidade de voltar a Cristo. Todo aquele que não crer em suas palavras, esses enfrentarão tamanha dor, tamanha perseguição. Aliás, tamanha dor, se a sua vida ser cessada sem Cristo no seu coração. E tamanha perseguição, se o período da grande tribulação começar e você ainda não se voltou a Cristo. Deus mandará do céu a sua ira. Mas apesar de todo o derramamento da sua ira santa, Deus não deixa de amar os seus filhos, os escolhidos. E por causa desse amor, Ele vai abreviar esses dias. Muitos se converterão e morrerão. Deus não irá livrá-los da dor, mas irão para os braços do Pai. A pergunta que fica é: que lado que você quer estar, irmão? Que lado que você quer estar, irmã? Jesus, com essas palavras aqui, ele tem a intenção de provocar temor, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que a vontade do Pai, ela vai ser feita. Ele sabe. Assim como ela foi feita na época de Noé, assim como foi feita na sua época, assim como será na época da sua volta. E o desejo de Deus é que todo aquele que for filho ouça as palavras do Senhor e se volte a Ele enquanto você tem tempo. Esse tem que ser, irmão, o desejo desesperado do meio do seu coração. O desejo da igreja. Que mesmo cheia de rugas, de trincas, de rachaduras, ela será redimida e lavada com o sangue do Cordeiro e elevada aos céus. Mas agora, sem mácula, pura, santa, glorificada pelo Pai. Irmão, se você não está dando o devido crédito a essas palavras de Cristo, se apesar de estar aqui dentro, ouvindo a voz do Senhor, e ainda com inclinações para esse mundo, as voltas com a sua vida de pecado, cultivando eles, afagando, sem reconhecê-los, sem pedir perdão para Deus, irmão, por favor, irmão, cuidado. Cristo vai voltar como um ladrão, em meio à escuridão da noite. Deus, Ele oferece a sua graça a nós todos os dias. Mas, irmãos, é uma oferta e não uma imposição. Não espere levar uma vida distante de Deus, sem reconhecer o seu pecado e querer passar uma eternidade com Ele, pois não é assim que funciona no reino. Olha para essa graça. Olha para a misericórdia de Deus. Não perca tempo. Peça perdão a Deus por sua vida pregressa de pecados, pelas suas falhas. Clame a misericórdia do Senhor. Irmãos, Cristo vai transformar a sua realidade, como já transformou a realidade de muitos aqui. E você vai ser usado como instrumento para que essa realidade seja para muitos, tendo você, a sua vida, você sendo um arauto da palavra do Senhor, pelo poder do Evangelho, que vai ser visto na minha e na sua vida. Amém, igreja? Aí fora, existem milhares, milhões, que desconhecem isso aqui. A sua volta, onde você circula, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, existem milhares que desconhecem isso aqui. Irmão, dentro da tua casa, tem pessoas que desconhecem isso aqui. E Deus está dizendo a mim e a você: não perca tempo. O Evangelho é urgente. Pois a qualquer momento, Ele estará à porta. Amém? Não percamos tempo. Nos voltemos para Cristo Jesus. E, irmão, não meça esforços. Não meça esforços para que essa mensagem chegue àquele que você ama. Porque nós não sabemos quando Cristo voltará. Amém? Abaixe sua cabeça.